São 6h33 e nós estamos de volta com o Manhã no Ar. E olha, pai e filho foram presos em flagrante na noite de ontem após tentarem abastecer usando uma requisição falsa em um posto de combustíveis. Quem tem outros detalhes para a gente desse caso é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso ao vivo agora. Danilo, bom dia para você. Esse foi o primeiro caso ou os dois já tentaram aplicar esse golpe outras vezes? Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para todo mundo que assiste o Manhã no Ar. Então, pai e filho, né, Andésio Dias Avelar, de 54 anos, e Júlio Avelar Coutinho, de 26, pai e filho respectivamente, eles não só já praticaram isso antes, como eles comercializavam requisições de gasolina por mais ou menos R$1 o litro de gasolina, digamos assim. Eles utilizavam documentos falsos de empresas que também não existiam ou de CNPJs que eram de empresas que já tinham fechado, justamente para poder pegar essa gasolina mais barata e comercializá-las para outras pessoas. Enfim, depois de que eles foram presos ontem, por volta das 7 horas, todas essas informações, esses dados foram se destrinchando durante a apresentação dessa dupla no 18º Distrito Integrado de Polícia. Na verdade, quem prendeu foi a 18ª SICOM. O que aconteceu foi o seguinte: por volta das 7 horas da noite, lá na Avenida Torquato Tapajós, em um posto de gasolina, eles tentaram, com uma requisição falsa, abastecer cerca aí de R$100. Mas o rapaz lá, o frentista no caso, percebeu a ação criminosa, foi até a gerência, comunicou à polícia militar e a 18ª SICOM então percebeu também que os dois se tratavam aí de farsantes. Foi então que a delegacia, o pai e filho foram levados. Agora, depois que tudo isso aconteceu, foi ainda identificado que o Júlio, ele respondia por falsificação de documento. Isso porque ele falsificou uma CNH no ano passado. Então, os dois aí já tinham uma ficha extensa na polícia. Como eu disse, eles comercializavam essa gasolina mais barata, digamos assim, pagavam faziam, no caso, essas requisições. Um exemplo: se você agora que está passando por essa crise, essa instabilidade de gasolina, de preço, vendo ali o preço da gasolina subir, saltar para R$4,30, R$4,50 e ver uma oportunidade dessa para poder fazer um preço aí mais barato e trocar esse gato por lebre, porque realmente é trocar gato por lebre, acaba que a pessoa tem esse risco, a vítima tem um risco, e essas pessoas que praticam isso, né, acabam se safando e ainda lucrando com esse tipo de crime, que era justamente isso em que Andésio e o Júlio faziam. Mas agora já foram presos, já vão responder aí por esse crime de falsificação de documentos e também por receptação. Isso porque eles estavam dentro desse posto de gasolina quando eles chegaram lá na Torquato Tapajós com um carro roubado, um modelo Gol de cor branca. Eles chegaram nesse veículo para abastecer esse veículo, mas também foi identificada essa restrição de roubo. Agora os dois devem responder por esses dois crimes e aguardam audiência de custódia na manhã desta quinta-feira. Carol Queiroz. Nossa, agora você vê, né, Danilo? Pai e filho envolvidos no golpe, no crime. O pai que deveria dar o exemplo, que nada, né? Acaba incentivando o filho. Olha onde é que a gente vai parar. Enfim, obrigada, Danilo, pelas informações. Depois a gente volta para conversar de outros assuntos. Até já. Olha, e depois, né, das festividades aí de fim de ano, muita gente decide começar aquela famosa caminhada ou até mesmo investir nas atividades físicas, não é mesmo? Bom, porém, especialistas alertam que a falta de uma orientação médica e de um profissional de educação física podem ocasionar problemas sérios à saúde. Isso é o que você confere agora no quadro Mais Saúde. Nas academias, os exercícios são pesados. Depois das festividades de fim de ano, o foco mesmo é perder peso. Por isso, a procura pelas academias em Manaus chega a crescer 40%. Mas para seguir no Projeto Verão, é preciso ir com calma. É importante dizer que
Não é todo mundo que pode fazer todos os exercícios oferecidos nas academias, por isso a gente vê a necessidade da avaliação física, para que o aluno venha a ser avaliado por um de nós, para que a gente possa meio que limitar alguns exercícios que eles podem ou não fazer. Nessa época, a empolgação para fazer parte da Geração Saúde é tanta que tem gente achando que pode fazer os mesmos exercícios da internet. Eles chegam com vídeos, chegam com fotos. Olha, professora, eu quero fazer esse exercício. Aí a gente tem que explicar para cada um que não é bem assim, que existe a individualidade biológica, existe a avaliação, existe também a carga que ele não pode usar, como da pessoa que está na internet fazendo. Existem várias limitações que eles não podem utilizar o que eu uso, o que você usa. Mas é aí que mora o perigo. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 3 mortes, uma é por doença cardiovascular. Segundo esse cardiologista, isso acontece porque as doenças em fase inicial podem não apresentar sintomas. Principalmente daquelas pessoas que estão sem fazer atividade física, aquelas pessoas sedentárias. Então, de repente, ela resolve criar uma meta de ano novo. Vou começar a fazer atividade física. E não sabe se está preparada, não sabe se tem algum problema. Atividade física, hoje a gente pode colocar um tênis e sair para caminhar na rua. Então, você pode se sujeitar a certos riscos, porque a doença muitas vezes não te avisa de forma tão evidente assim. As doenças que apresentam um número significativo de mortalidade são infarto e AVC. A hipertensão ganha como a doença mais comum entre a população. Por isso que antes de criar qualquer meta de emagrecimento, é fundamental ter um acompanhamento profissional. Só para a gente ter uma ideia da gravidade, a hipertensão, 80% dos pacientes que sabidamente têm pressão alta não sentem absolutamente nada. Então é uma doença silenciosa e ela vai aos pouquinhos destruindo o nosso organismo por dentro. Então é importante a gente ter um senso crítico com relação a isso. Antes de você se propor a começar a realizar uma atividade física, até mesmo antes de criar metas. Ah, certo, então. Você também quer começar 2018 de uma forma mais saudável? Na continuação do Manhã no Ar, exclusiva na internet, para o aplicativo A Crítica Play, nós vamos conferir 5 exercícios que você pode fazer em casa mesmo para melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Não dá para perder. Bom, depois de quase um ano causando problemas, a ponte localizada em frente à Prefeitura de Manaus, na Compensa, começou a ser recuperada. As ações começaram com a instalação de uma ponte metálica. Quem traz as informações para a gente, os detalhes, é o nosso repórter Danilo Alves, que está lá. Vamos conversar com ele. Danilo, quando é que essa obra vai ser finalizada, hein? Olha só, Carol Queiroz, o prazo dessa obra é abril deste ano, né? Até o final de janeiro, essa ponte metálica deve ser construída aqui nas proximidades justamente desse desnivelamento que aconteceu, né? Desse afundamento aqui do asfalto da Avenida Brasil, sentido centro, logo em frente à Prefeitura de Manaus. Outras vezes o Manhã no Ar já esteve aqui mostrando não só o risco que o motorista passava, né, lógico, como também os pedestres que ainda, né, são teimosos em passar por aqui, apesar da gente saber que o risco é grande. Mas o que aconteceu é o seguinte: a instalação dessa ponte provisória, que vai ficar no lugar que vocês estão vendo aí, essa estrutura, vai ser finalizada até janeiro, como eu falei. E é justamente depois desse processo que vai ter um desvio de carros, e desse desvio de carros, né, vai ter construída um novo muro de arrimo. Depois que teve o afundamento dessa estrutura, parte aqui dessa obra, na verdade, da obra não, né, no caso dessa estrutura que já existia, ficou muito prejudicada. Então toda essa parte aqui vai sair e haverá o fluxo de veículos desviado aqui da Avenida Brasil, com certeza uma dor de cabeça, mas depois que essa estrutura for retirada, um novo muro de arrimo deve ser construído, uma estrutura nova, com uma ponte nova e, claro, a calçada para os pedestres passarem, assim como uma nova via. O prazo total para ser concluída essa obra é até abril deste ano. A gente espera que
os trabalhos, né, continuem e que a chuva não atrapalhe. Mostrando mais uma vez aqui a estrutura para vocês, só para a gente entender o que foi que aconteceu e desde quando aconteceu essa situação, há mais de um ano, a gente vem mais uma vez falando aqui que já denunciou, já mostrou aqui nos programas da programação da TV A Crítica diversas vezes e muitas reclamações aqui da população, dos motoristas. A gente já falou aqui com várias pessoas e agora a gente espera que, lógico, essa obra seja concluída. A gente tem mais algumas informações para falar sobre essa obra que não só atende uma lei, porque existe um processo, né, feito do Ministério Público e também das próprias associações de moradores relacionadas aqui a bairro da Compensa, Nova Esperança, todo esse complexo que sai por aqui, eles atendem a essa lei e é justamente esse o prazo estipulado, o prazo final para poder essa obra ser entregue à população. A gente aguarda esse prazo e espera justamente, né, que eles consigam entregar isso, porque do jeito que tá, né, Carol? Dá para ficar não. Tá complicado, né, Danilo? E olha, na verdade, se falando da Compensa da Avenida Brasil, foi pauta bastante, né, aqui no nosso programa. Nós falamos, mostramos, inclusive com imagens aéreas, mostrando toda a situação que aconteceu há pouco também, quando um outro buraco se abriu, né, por conta aí de uma parte do hip-hop que acabou caindo. Agora essa situação aí. Então, motorista, atenção, você que vai, que passa pela Compensa, que mora nessa região, que passa por esse local muitas vezes, atenção no trânsito, para evitar acidentes, né? Provavelmente deve haver alguma sinalização aí, além desses dentes de dragão que a gente vê aí na rua, já que os trabalhos, devem haver pessoas trabalhando nesse local. Então a gente espera que realmente, né, que o trabalho seja feito de maneira rápida, que seja cumprido o prazo de entrega aí da obra e que finalmente o trânsito possa fluir normalmente em todas as vias aí dessa avenida. Obrigada, Danilo, pelas informações. Até já. A matéria da capa do jornal A Crítica de hoje também é destaque da nossa interação com a FM O Dia. Agora nós vamos falar, inclusive, tá aí, você tá vendo agora, INSS, os golpes que crescem 30% aí em um ano. E é sobre isso que nós vamos falar agora com o Cleiton Pascarelli e a Nayandra Morim, que já nos esperam na FM O Dia. Bom dia para vocês, gente. Bom dia. Bom dia, Carol. Eu estava falando ainda há pouco aqui com os nossos telespectadores que a gente vai falar sobre o INSS, né, os golpes que crescem. Inclusive ontem nós falamos sobre o prazo de cadastro aí das pessoas, de recadastro, na verdade. É um cadastro que comprova que eles estão vivos e essa é uma maneira, inclusive, de evitar essas fraudes todas que vêm acontecendo e num alto número, não é mesmo? É isso mesmo, viu, Carol? E, inclusive, segundo a Ouvidoria Geral da Previdência Social, só no ano passado foram registradas 1.222 denúncias de extorsão, né? Segurados do INSS que estão se sentindo aí prejudicados, têm caído em golpe. E esse número é muito, digamos assim, é muito interessante porque, assim, houve um aumento de 30% em relação a 2016 nesse número de golpes. E, segundo a Previdência Social, o que acontece? Os criminosos, eles ligam para os segurados e eles se passam por integrantes da Previdência Social e eles falam que aquele segurado tem um benefício a receber. Só que para receber esse benefício, ele precisa passar os dados cadastrais, precisa passar os dados pessoais, depositar uma determinada quantia em dinheiro e aí sim ele receberia aí esse benefício. Mas já houve esse levantamento, esse é o golpe mais comum que tem sido praticado e a Previdência Social e o INSS tem chamado a atenção dos segurados, né, de quem recebe o benefício, de que não faz nenhum tipo de abordagem dessa forma e que por isso chama a atenção, porque realmente esse aumento de 30% dos casos, né, de golpes, enfim, de extorsão, realmente tem chamado muita atenção. E ó, quem tiver qualquer dúvida antes de fazer qualquer depósito, qualquer questão envolvendo a Previdência, basta ligar para o número 135. 135 é o número do INSS para vários tipos de dúvidas. E aí é quando o segurado pode questionar, né? É verdade que eu tenho que depositar? É verdade que eu tenho que fazer isso? Porque senão vai cair em golpe mesmo.
Agora, Cleiton, Nayandra, é bom a gente lembrar aqui, os nossos telespectadores, os ouvintes também da FM o Dia, que a maioria das instituições públicas, privadas, elas não fazem esse tipo de tratação com as pessoas, com os beneficiários, por telefone ou por correspondência, pedindo aí dados pessoais. Isso raramente acontece, acho que praticamente não existe isso. Então, desconfie sempre que bater a sua porta é algo muito fácil, um dinheiro chegando muito fácil, que você tem que depositar uma certa quantia. Isso não existe, gente. Isso, na maioria das vezes, é golpe. As pessoas devem ficar atentas, porque é incrível como eles manipulam e têm uma capacidade grande de renovar as formas de montar esses golpes. Então, fica cada vez mais difícil, as pessoas são cada vez mais influenciadas por esses criminosos e tem que ficar atento mesmo, tá? Então, mais uma vez, lembrando para você, nunca, em hipótese alguma, passe as suas informações pessoais por telefone ou por qualquer forma que seja, consulte o órgão, vá pessoalmente até o órgão, acho que essa é a maneira mais segura, talvez, né? Exatamente. Inclusive, aqui nessa reportagem do Jornal A Crítica, que é destaque hoje, o que fazer em caso de golpes? Em caso de golpes, olha só, a pessoa tem que registrar imediatamente um boletim de ocorrência na Polícia Civil, também comunicar o fato à Ouvidoria Geral da Previdência Social, como o Cleiton já informou, pelo telefone 135 ou ainda pelo site www.previdencia.gov.br/ouvidoria. E como você já antecipou, Carol, nunca fornecer os dados pessoais para terceiros, especialmente por telefone, já que esses dados, né, esses dados cadastrais, esses dados pessoais, podem ser utilizados para fins ilícitos. É muito importante que a gente tenha aí essa noção em relação a jamais passar os nossos dados para estranhos, enfim, porque esses órgãos públicos, essas entidades, elas não trabalham com esse tipo de abordagem. É verdade, todos os serviços aí oferecidos pelo INSS são gratuitos, né? Não existe o pagamento de taxa aí para você receber um tipo de benefício futuramente. Enfim, a gente precisa ficar alerta, viu? O tempo todo, muito alerta para não cair nenhum tipo de golpe aí como esse. E como nós já dissemos aqui outras vezes, está sempre participando, fazendo recadastro, com os documentos em dia, para que realmente fique tudo certinho aí com o seu benefício. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque os ex-secretários foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória Masculino 2, é isso? Exatamente. Wilson Alecrim e Pedro Elias, ex-secretários de Saúde, o ex-secretário da Fazenda, Afonso Lobo, e o ex-secretário de Administração e irmão do ex-governador José Melo, que é o Evandro Melo, foram transferidos ontem, no fim da tarde, para o Centro de Detenção Provisória Masculino, que fica ali na BR-174, no quilômetro 8. Eles devem responder a um processo lá presos, né? E, inclusive, a prisão deles não é temporária, é uma prisão preventiva. Ela vale por 30 dias e a Justiça pode prorrogar por mais 30 e permanecer ali presos de acordo com o que entender o Judiciário e o Ministério Público Federal. Agora, a prisão temporária de José Melo deve vencer entre hoje e amanhã. Ele foi preso no domingo, juntamente com os outros secretários, e a prisão dele é temporária, válida por 5 dias. Então, vencendo entre hoje e amanhã, ele pode ganhar a liberdade ou a Justiça pode converter a prisão dele em preventiva, dependendo do que entender também o Ministério Público Federal, assim como o Judiciário, né? Vale lembrar que esse é um caso que está sendo acompanhado pela juíza Ana Paula Serizawa, mas outras decisões estão sendo tomadas de acordo com a distribuição, né, do processo. A lembrar aqui, o recurso feito pelos advogados do ex-governador José Melo, de que ele fosse mantido na sede da Superintendência da Polícia Federal para responder o processo ali, para ficar preso ali porque estava sendo ameaçado e outras questões dentro do CDP, e isso está sendo avaliado ainda pelo Ministério Público Federal e também pela Justiça. Até então, ele está sendo mantido na sede da Superintendência da Polícia Federal. Não se sabe qual o destino final
de José Melo. São cenas dessa novela que a gente vai ver só nos próximos capítulos, Exatamente. Né, Cleiton? Inclusive, eu estava dando uma lida no jornal A Crítica, que traz uma matéria sobre essa situação. E no portal A Crítica, a gente também tem acesso aí a uma reportagem feita com o superintendente da Polícia Federal, dando mais detalhes, falando inclusive sobre outros desdobramentos que devem acontecer ainda este ano, tudo resquício aí da Operação Maus Caminhos. Ontem o jornal A Crítica publicou com exclusividade uma entrevista com o superintendente, o atual superintendente da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, que afirmou categoricamente de que esse vai ser o investimento principal da gestão dele, combate à corrupção no estado do Amazonas. Inclusive disse que está sendo investigado também como um braço da Maus Caminhos, talvez a pasta da educação. Há informações de que do mesmo jeito que havia mensalão no âmbito da saúde, havia também um mensalão no âmbito da educação. Existem contratos ali no âmbito da educação que chamam a atenção da Polícia Federal, que estão sendo analisados ainda. Então tem muito pano para manga. O superintendente da Polícia Federal, inclusive, disse que desdobrou ali alguns servidores de outras áreas para irem para essa delegacia criada para a investigação de combate também à corrupção aqui no estado do Amazonas. Então tem muita coisa, muita água para rolar ainda nessa cachoeira. Infelizmente, Carol, né, gente? Inclusive, Carol, hoje na coluna Assim Não, do jornal A Crítica, de acordo com as investigações, a Polícia Federal já antecipou que a Operação Maus Caminhos ainda vai tomar uma proporção que não se imaginava, por meio da ex-primeira-dama, por meio das investigações em torno da ex-primeira-dama Edilene Gomes. Nossa, então, vamos esperar, né? Cenas dos próximos capítulos mesmo, a gente está aguardando, vamos ver o que ainda tem para a gente descobrir aí em relação a todo esse problema. Tenho até medo do que pode vir aí, viu? Bom, mas a gente vai aguardar e vamos acompanhar, obviamente, e trazer todas as informações aqui para manter a nossa população muito bem informada. Gente, obrigada pela participação e um bom dia para vocês. Obrigada, bom dia. Carol, para você também, bom dia. Bom dia, até amanhã. Até. Bom, a partir desse ano, vai ser possível fazer o alistamento militar pela internet. Esse recurso vale para todo o Brasil e para todo jovem que completar 18 anos. Mais detalhes sobre esse assunto, quem traz para a gente agora é o repórter Danilo Alves. Ô Danilo, o que é necessário para fazer esse alistamento pela internet? Diferente, né? Conta pra gente. Pois é, né? Diferente, inovador, o que estava precisando mesmo fazer a tecnologia dessas informações desses jovens que agora vão à junta militar e, lógico, começam a fazer o processo de alistamento militar. Mas a diferença é que só vai poder fazer esse alistamento quem tiver um número de CPF, porque lá no site www.alistamento.eb.mil, né? O que acontece é o seguinte, lá você só pode validar as suas informações se você tiver, no caso, o número do seu CPF. Então, quem não tiver CPF, ou pode fazer, né, arranjar, porque já que o prazo de alistamento é até o dia 30 de junho, ainda tem muito tempo para você solicitar o número do seu CPF e ingressar já com um alistamento online, não precisando ir na junta militar 2 vezes, né? Ou ir na junta militar e ainda ir a um outro local para poder fazer lá os testes de aptidão, os testes no caso do Exército Brasileiro. Mas o que acontece é que, além de todo esse esforço, você está se privando ali, na verdade, se eximindo de um outro tipo de dor de cabeça, de custo. Então, é muito melhor para quem vai fazer pela internet. Agora, quem não tem, né, como fazer ou como tirar o CPF, vai ter que ir na junta militar do serviço militar da sua cidade. No caso, aqui na nossa cidade, a junta militar, é preciso verificar com o Exército, pode ser ali no centro da cidade, onde tem ali a junta militar também, próximo aqui à praça do Palácio do Rio Branco, aqui no centro da cidade, mas você pode ter informações também do local do seu alistamento no site do alistamento.eb.mil.br.
Agora, a partir de hoje, você já pode entrar lá no site para poder começar a fazer o seu alistamento. Preenche um formulário e depois valida com o número do seu CPF. Vale lembrar que quem nasceu no ano de 2000 até agora, né, no caso, no ano de 2000 até agora faz 18 anos, então quem faz 18 anos, os jovens são obrigados a realizar esse alistamento, porque caso não realizem, né, esse processo militar, infelizmente eles não vão poder ser contratados por empresas, realizar ali concurso público, tirar passaporte, outros documentos importantes, né, para fazer qualquer tipo de processo, para fazer qualquer tipo de procedimento, compra, enfim, vai ser uma dor de cabeça para esse jovem que não se alistar. Então, é bom a pessoa, ao fazer 18 anos, já ingressar ali nesse processo de alistamento. Porque depois, se você não se alistar no prazo, no caso, quando você fizer 18 anos, até o dia 30 de junho, você vai ter que esperar mais um tempo e pagar uma multa que é corrigida a cada 3 meses. Então, é melhor você logo se apressar, realizar. Ali, se você quiser ingressar bem, existem cursos. A gente sabe que as forças de segurança, né, no caso, as forças militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, são muito boas para os jovens e são muito concorridas aqui, no caso, no estado. Então, muita gente gostaria de ingressar. Então, a gente sabe que a concorrência é grande e você que não quer participar, apenas cumpra o seu processo. Vá, realize o seu cadastro, depois faça os testes e opte por não querer ingressar, né, ali em nenhum tipo de força militar. Isso é um processo que acontece com todo jovem. Eu, inclusive, passei pelo alistamento, que não era online ainda, era ainda naquela história da pessoa, você quer servir, você não quer servir. Pois é, agora, como eu falei no começo da minha entrada, a tecnologia melhorou esse processo, né? Porque era uma coisa bastante arcaica, bastante militar mesmo, militarismo ali, quente, justamente ali no serviço feito ali daqueles jovens. Mas é um processo que todo mundo passa e eu tenho certeza, você que nasceu em 2000, que agora tem 18 anos, vai ter que passar por esse processo também, né, Carol? É verdade, Danilo. Como todo mundo sabe, né, o alistamento militar é obrigatório, é imprescindível aí para os homens, né? E aí a internet vem facilitar um pouco a vida ou talvez simplificar esse processo. Obrigada pelas informações, viu, Danilo? E um bom dia para você. Bom, agora a gente traz oportunidade de formação. Na Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, está oferecendo quase 2.000 vagas em cursos de especialização e MBA. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto para a gente é a repórter Thea Morel, com quem eu converso agora. Thea, bom dia para você. Quais são as áreas dos cursos e o que é preciso para tentar uma vaga? Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha só, são 2 especializações realmente muito importantes e que devem atrair um público muito grande. Existe o curso de especialização em gestão pública para aquelas pessoas que quiserem realmente trabalhar com liderança, com chefia na questão da gestão pública, né, dos serviços públicos, pode ser em secretarias municipais, estaduais ou federais. E tem também o MBA em gestão de negócios da Amazônia. São 2 cursos específicos muito interessantes, com número de vagas bem diferentes e que vão acontecer em cidades diferentes também. Isso eu estou falando além aqui de Manaus, viu, Carol? No caso do curso da especialização em gestão pública, nós temos aí 1.007 vagas disponíveis, sendo que 97 vagas são para bolsas. Bolsas de pessoas que já estudam na Universidade do Estado do Amazonas, que já fazem cursos ligados à gestão e que aí vão receber essas bolsas para fazer essa especialização. Portanto, uma especialização sem custo para o bolso do aluno, né, para o bolso daquela pessoa, daquele universitário que ou acabou de concluir o curso ou está realmente em fase de conclusão. E nós temos aí, no caso do MBA de Gestão de Negócios da Amazônia, 900 vagas disponíveis, sendo que 66 são para bolsas integrais de alunos egressos da Universidade do Estado do Amazonas. É claro que essas bolsas, se elas não forem preenchidas pelos próprios alunos da UEA, elas vão ser abertas também para o público em geral, mas esses 2 cursos prometem realmente chamar muita gente, né? Formar muitas turmas, porque são realmente 2 especializações muito importantes e ligadas
ligadas à gestão de liderança. Agora, em relação aos locais, no caso da especialização de gestão pública, nós temos, além de Manaus também, alguns municípios como, por exemplo, Altazes, Carauari, Humaitá, Itacoatiara. É uma lista realmente muito grande onde esses cursos vão estar acontecendo. No caso do MBA, tem também outros municípios, como por exemplo Tefé, Barcelos, Maués, Coari, e tem também, obviamente, vagas aqui para Manaus. Quem quiser pode acessar o edital desse certame, o edital dessa especialização ou desse MBA, no site da própria Universidade do Estado do Amazonas, www.ea.edu, e tem que comparecer para fazer essa inscrição, no caso aqui de Manaus, na Escola de Ciências Sociais, que fica na Avenida Leonardo Malché, número 715. O horário de atendimento aqui na capital vai de 9 ao meio-dia e vai de 2 até as 18 horas, até as 6 horas da tarde. No caso das unidades do interior, você só precisa ir até a unidade da Universidade do Estado do Amazonas do interior, da sua cidade, se informar se você vai ter ali disponível a especialização em gestão pública ou MBA em gestão de negócios da Amazônia. E aí, indo diretamente lá no horário de 9 até as 6 da tarde, sem intervalo para almoço, você também já pode fazer sua inscrição. É muito importante você levar um currículo resumido, levar o histórico da sua graduação, levar o certificado, o diploma de conclusão do curso, toda aquela documentação básica que a gente está acostumado para poder fazer essa inscrição e garantir uma vaga. Depois do período de inscrições, a Universidade do Estado do Amazonas vai divulgar uma lista com as pessoas que forem selecionadas. A procura pode ser muito maior do que o número de vagas, e aí essa lista vai ser uma lista parecida com aquela do vestibular, que você fixa ali no site da Universidade do Estado do Amazonas, mas você vai saber que você realmente foi selecionado e você vai poder fazer esse curso. Os dois cursos, eles têm duração de 18 meses, sendo que 15 meses são de aulas presenciais mesmo, aulas de pós-graduação. Realmente, os outros 3 meses é um tempo dado para que as pessoas possam fazer o seu trabalho, finalizar o seu trabalho de conclusão de curso. Lembrando que as inscrições, tanto para a especialização quanto para o MBA, vão até o dia 12 de fevereiro. Carol. Tá certo, não dá para perder essa oportunidade, Thea? Obrigada pelas informações e até já. Agora são 7h04 e se você está ligando a TV agora não tem problema não, viu? Nós preparamos um resumo do que já foi notícia até agora, confira. Morreu no hospital o jovem que foi sequestrado e torturado por pelo menos 3 horas por um grupo de 5 homens na comunidade Braga Mendes, na última terça-feira. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o crime e trabalha com 2 hipóteses: da vítima ter envolvimento com o tráfico e dele ter sido confundido com outra pessoa. Policial militar e ex-candidato a vereador Robson Almeida Siqueira Filho foi preso com outras 3 pessoas em uma casa na zona sul de Manaus. Na residência foram encontrados 300 quilos de drogas. De acordo com as investigações do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Robson atuava como o cabeça da quadrilha. Uma mulher foi presa ao tentar entrar na unidade prisional do Puraquequara levando pães recheados com drogas. A ocorrência foi registrada na última terça-feira. Ívia Monique Castro é cadastrada pela SEAP como amiga do detento Mauro Lima Dias, que cumpre pena na UPP. Ex-secretários do governo de José Melo, Pedro Elias, Wilson Alecrim, Afonso Lobo e Evandro Melo, presos por envolvimento em esquema que desviava recursos da saúde, foram transferidos ontem da sede da Polícia Federal para o Centro de Detenção Provisória Masculino 2. Eles devem permanecer no presídio até serem julgados pela Justiça. Já o ex-governador permanece sob a custódia da PF. Na manhã de ontem, durante a forte chuva, uma árvore caiu no bairro Parque 10, zona centro-sul da cidade, o que causou prejuízos no trânsito e deixou o local congestionado. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública fez os reparos necessários e depois de algumas horas, a via foi liberada. Ponte na Avenida Brasil, que fica bem na frente da Prefeitura de Manaus, finalmente é interditada para obras de recuperação. Há cerca de 1 ano, a estrutura do local começou a apresentar problemas. Motoristas que trafegam no local temiam que a estrutura desabasse a qualquer momento. A previsão é que os trabalhos só sejam concluídos em abril.
E depois do intervalo tem a nossa entrevista do dia. A gente faz um alerta para você, alguns hábitos típicos dessa época do ano que afetam a nossa saúde. E ainda hoje você também vai ver esporte e muito mais aqui no programa. A gente volta daqui a pouquinho. Até já!